Foi um trabalho de desevangelização que Satanás fez naquilo que vocês chamam de igreja. Um trabalho de desevangelização, de desboanovização. A grande obra de Satanás sempre foi essa. E continua assim, essa é a grande potestade. É essa que opera como religião, cegando o entendimento. Como Paulo diz, segundo aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz, falando dos judeus, do templo, da lei de Moisés, de todos os cerimonialismos, da pretensão da salvação pela obediência à lei, que Paulo chamou de ministério da morte. Vale a pena ler, né? Não é possível que esse pessoal não tenha lido isso até hoje. Como grande véu que cega o entendimento, Nossa, é esse da religião. E os grandes incrédulos cegados por este véu são os da religião. onde está, Caio? Primeiro aos Está aqui, Coríntios. eu vou já te dizer. Está em 1 aos Coríntios, capítulo 3. 3. Eu vou ler, por exemplo... eu deveria ler o capítulo inteiro para ficar claro. Mas eu não tenho esse tempo todo. Eu vou começar do verso 12 e vou até o capítulo 4. Diz assim: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, como eu me sirvo aqui. Não tenho papas na língua, eu sei o que eu estou dizendo. E não somos como Moisés, olha só. Paulo não tinha o menor pudor com Moisés. Não somos como Moisés, que punha véu sobre a cara. Para quê? Para que os filhos de Israel não percebessem a sua desvanecência. Era o véu para cobrir a morte do cara, não era com o cara para fora. Eu também não quero ser como Moisés. Mas os sentidos deles se embotaram, deixaram de perceber a realidade da vida. Pois até o dia de hoje, Paulo diz, quando fazem a leitura da antiga aliança, da Torá, do Velho Testamento nas sinagogas, o mesmo véu permanece na cara deles, não lhes sendo revelado que em Cristo isso tudo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quem anda tentando conciliar Jesus com Moisés tem um véu espesso que impede a revelação do Evangelho no discernimento do coração. Quando, porém, algum deles se converte ao Evangelho puro e simples de Jesus, o véu é retirado, sai, e o cara vê com simplicidade. Ora, o Espírito, o Senhor Deus é o Espírito que nos ilumina. E onde está o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, aí tem que haver a liberdade do Evangelho de Cristo e não as imposições esmagadoras da lei. E todos nós agora, sabendo disso, com o rosto desvendado, contemplando ainda como que por reflexo a glória de Cristo, somos nessa contemplação, vendo o Evangelho, aprendendo a mente de Cristo, os pensamentos de Cristo, os modos de Jesus, os gestos de Jesus, aprendendo no reflexo de Cristo, vamos sendo transformados de glória em glória todo dia, nos assemelhando cada vez mais a Cristo Jesus pelo trabalho do Espírito Santo. Pelo que, olha aqui, tendo este ministério, este é o meu ministério, é o de Paulo, eu não quero outro. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfaleçamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com nenhuma malandragem nessa vida, nem adulterando a palavra de Deus com sistematizações para cá e doutrinações para lá. Antes,
nós nos recomendamos, nós somos o Evangelho vivo, nos recomendamos a observação consciente de todo homem na presença de Deus, para que eles vejam em nós a manifestação da verdade do Evangelho. Ele tinha começado a dizer aqui, nós somos cartas vivas. E aqui ele conclui, eu sou a demonstração, eu sou o texto encarnado, eu sou a palavra viva pela obediência do Evangelho. Mas se o Evangelho ainda está encoberto para alguém, se o que eu estou dizendo ainda é uma heresia, um absurdo, é para os que se perdem que o Evangelho ainda está encoberto, porque estão fechados com o véu espesso da religião. Por quê? Porque o Deus deste século cegou o entendimento desses incrédulos que querem a lei de Moisés, que querem se salvar por si mesmos. Esses incrédulos, ele está falando no contexto dos incrédulos da religião. De qualquer religião que tenha essa atitude, seja judaica, seja evangélica, seja católica, seja qualquer uma. O diabo, Deus deste século, cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça essa luz simples do Evangelho de Cristo, da glória de Cristo, do caminho simples de Jesus, da imagem de Deus. Assim, todo mundo fica indesculpável. Vocês só não recebem porque ou são preguiçosos, ou porque estão se fazendo julgados pela sua cotidiana displicência, diante de palavra tão clara, tão límpida, tão explícita, tão poderosa.